Eu sempre fui uma pessoa comum. Uma vida sem grandes emoções, sem perigos, sem histórias mirabolantes para contar. Sempre acreditei que minha rotina monótona me manteria segura. Mas o destino é cruel quando quer nos ensinar uma lição. Naquela noite, o vento cortava minha pele e fazia meu corpo inteiro arrepiar. As ruas estavam mais vazias que o normal, e o silêncio era sufocante. Os postes piscavam como se a eletricidade estivesse falhando, aumentando ainda mais a sensação de que algo estava errado. Eu tentei ignorar. Devia ser só o cansaço. Meu turno no restaurante tinha sido longo e exaustivo. Tudo o que eu queria era chegar em casa, tomar um banho quente e dormir. Mas então eu ouvi passos, ligeiros, discretos, quase imperceptíveis. Meu coração acelerou. Olhei por cima do ombro, mas a rua parecia vazia. Mesmo assim, um instinto primitivo dentro de mim me alertava que eu não estava sozinha. O frio na espinha foi substituído por puro terror, quando um carro preto surgiu de repente na minha frente, os pneus cantando no asfalto molhado. Eu tentei correr, tentei gritar, mas não tive tempo. Mãos fortes me agarraram por trás. Um braço pressionando meu peito enquanto um pano úmido cobria minha boca. O cheiro doce e enjoativo invadiu minhas narinas. Meus membros começaram a pesar. Minha visão ficou turva. Lutei contra o escuro, mas foi inútil. Quando acordei, a primeira coisa que senti foi o cheiro. Couro e álcool. Minha cabeça latejava e meu corpo parecia pesado como chumbo. Pisquei algumas vezes, tentando me situar. O que aconteceu? Onde eu estava? A última coisa que me lembrava era o sequestro. O pânico tomou conta do meu corpo em um segundo. Me levantei rápido demais e quase caí no chão, mas me segurei, no encosto do sofá de couro onde estava deitada. Foi só então que notei o ambiente ao meu redor. Era um lugar sofisticado demais para ser um cativeiro qualquer. Paredes de madeira escura, um lustre imponente pendurado no teto, móveis caros espalhados de forma organizada. Uma lareira queimava ao fundo, jogando sombras nas paredes. Definitivamente, eu não estava em um porão imundo, e isso só tornava tudo ainda mais assustador. Antes que eu pudesse reagir, a porta dupla de madeira maciça se abriu com um rangido. Ele entrou. Alto, de terno preto impecável, cabelo escuro e levemente desgrenhado, como se não tivesse tempo para se preocupar com algo tão trivial. Mas eram seus olhos que realmente me assustaram. Um azul profundo e intenso, gélido como lâminas afiadas. Ele parecia avaliar cada detalhe meu, como um predador observando sua presa. Eu abri a boca para gritar, mas nada saiu. Minha garganta estava seca. O medo me paralisava. Ele sorriu, mas não era um sorriso reconfortante. Era um aviso. Finalmente acordou. Seja bem-vinda ao seu novo mundo. Eu não sabia quem ele era, mas uma coisa era certa. Minha vida nunca mais seria a mesma. O silêncio entre nós era insuportável. O homem à minha frente me observava com uma paciência cruel, como se estivesse esperando que eu processasse a realidade do meu novo inferno. Meu coração martelava contra o peito, e minha respiração estava entrecortada. Quem é você? Minha voz saiu rouca, quase um sussurro. Ele deu um passo à frente e instintivamente me afastei até sentir o sofá pressionando minhas costas. Seu sorriso era leve, mas seus olhos tinham algo sombrio. Enzo Salvatore, ele respondeu com a voz baixa e controlada. Meu nome significa alguma coisa para você? Eu franzi a testa. O nome soava vagamente familiar, mas minha mente estava confusa demais para encaixar as peças. Eu não deveria? Minha voz tremeu, mas tentei manter a dignidade. Ele soltou um suspiro divertido, como se estivesse lidando com uma criança ingênua. Pegou um copo de uísque sobre a mesa ao lado e girou o líquido âmbar antes de responder. Seu pai saberia exatamente quem eu sou. Meu sangue gelou. Meu pai? O que ele tem a ver com isso?
O sorriso de Enzo sumiu e seu olhar ficou mais sério. Ele deixou o copo de lado e cruzou os braços. Ele me deve dinheiro. Muito dinheiro. Eu pisquei, tentando absorver a informação. Aquilo era um erro. Só podia ser. Isso não faz sentido. Meu pai é um empresário honesto. Ele nunca se envolveria com a máfia? Ele completou por mim, e sua voz tinha um toque de deboche. Você acha que conhece mesmo o seu pai, Valentina? O som do meu nome saindo da boca dele fez um arrepio percorrer minha espinha. Ele não apenas sabia quem eu era, ele já havia planejado isso por um bom tempo. Eu balancei a cabeça, recusando-me a acreditar naquela acusação absurda. Você está mentindo. Isso é um engano. Se meu pai tivesse qualquer envolvimento, com você eu saberia. Enzo riu, um riso seco e sem humor. Você não sabe de nada. Mas não se preocupe, vai descobrir em breve. Ele se virou e caminhou até a porta, pronto para sair. O desespero tomou conta de mim, e antes que pudesse pensar, corri até ele e agarrei sua manga. Me solte. Me deixe ir. Eu não sou parte disso. Ele parou, e por um segundo o silêncio foi esmagador. Então, devagar, virou o rosto para me encarar. Você é agora. Eu o soltei como se tivesse levado um choque. Ele saiu sem mais uma palavra, e a porta se fechou, atrás dele com um som oco e definitivo. Minhas pernas fraquejaram, e eu afundei no chão. Meu pai me meteu nisso? Meu próprio pai me vendeu para a máfia? Minha vida, que até poucas horas atrás era comum, agora era uma prisão. E meu carcereiro era o homem mais perigoso que eu já conheci. A primeira coisa que aprendi naquele lugar foi que silêncio não significava segurança. Passei horas sentada no chão tentando processar tudo o que Enzo me disse. Meu pai envolvido com a máfia? Não fazia sentido. Ele era um homem de negócios respeitado. Sempre me protegeu de tudo. Eu nunca vi nada suspeito. Mas se tudo isso era um engano, por que eu ainda estava aqui? A porta do quarto se abriu de repente e eu pulei de susto. Um homem entrou. Não Enzo, mas outro. Ele era alto, com cabelos escuros desgrenhados e olhos castanhos afiados. Diferente de Enzo, seu sorriso era mais descontraído, mas ainda assim perigoso. Finalmente resolveu sair da posição fetal? Ele brincou, cruzando os braços e me analisando como se eu fosse um animal raro. Minha respiração ficou presa na garganta. Quem é você? Luca De Luca. Ele respondeu, inclinando a cabeça. Sou o braço direito do Enzo. Basicamente, se ele mandar, eu te mato. Meu estômago revirou. Isso é uma piada? Luca sorriu de lado. Talvez. Mas eu realmente mataria se ele mandasse. Ele se aproximou e me entregou um prato de comida. Come. Você vai precisar de força se quiser sobreviver. Meu corpo estava faminto, mas minha mente gritava, para eu não tocar naquilo. Poderia estar envenenado. Luca riu da minha hesitação. Garota, se quiséssemos te matar, já teria acontecido. Coma ou não, tanto faz. Ele saiu sem esperar resposta, e a porta se fechou atrás dele. Meu estômago roncou. Peguei um pedaço pequeno de pão e mastiguei devagar. O gosto era normal, nenhum veneno. Pelo menos não ainda. De repente, um barulho estrondoso ecoou pela casa. Um tiro. Meu coração disparou, e me levantei num pulo. A adrenalina percorreu minhas veias quando ouvi gritos abafados e passos correndo pelo corredor. Algo estava acontecendo. Corri para a porta e tentei abrir, mas estava trancada. Meu coração batia tão forte que parecia que ia explodir. Segundos depois, a porta foi escancarada e Enzo entrou. Seu rosto estava tenso, sua mandíbula travada. Antes que eu pudesse dizer algo, ele agarrou meu pulso e me puxou com força. O que está acontecendo? Minha voz saiu trêmula. Um ataque. Ele respondeu, sem olhar para mim.
Meu sangue gelou. O que isso significava? Eu estava em perigo? Eles me matariam? Atravessamos o corredor rapidamente. O cheiro de pólvora impregnava o ar e meu coração batia mais rápido a cada passo. Homens armados corriam para todos os lados, e foi nesse momento que percebi, eu não estava no meio de um simples criminoso. Eu estava no meio de uma guerra. E de alguma forma, agora eu fazia parte dela. O mundo ao meu redor era caos. O som dos tiros ecoava pelos corredores, gritos se misturavam ao cheiro forte de pólvora e sangue. Mas o que mais me assustava não era o ataque em si. Era a forma como Enzo me segurava, firme, determinado, como se eu fosse algo precioso. Ele me puxou por um labirinto de corredores até chegarmos a uma sala ampla e protegida. Assim que entramos, ele trancou a porta e se virou para mim, os olhos azul gelo faiscando com raiva. Você está bem? Sua voz era tensa, baixa, mas carregada de algo que eu não conseguia decifrar. Eu o encarei, ofegante. O que você acha? Estou trancada em um lugar desconhecido, no meio de um tiroteio, com um homem que me sequestrou. Minha voz saiu mais alta do que eu pretendia, mas eu não conseguia controlar o pânico. Enzo passou as mãos pelos cabelos, irritado. Você não entende nada do que está acontecendo. Então me faça entender, gritei. Ele parou, me analisando por um momento. Depois, suspirou e se sentou em uma poltrona de couro esfregando o rosto. Pela primeira vez, ele parecia cansado. Esse ataque foi uma tentativa de me enfraquecer, disse finalmente. Meus inimigos sabem que eu tenho você, e isso os fez agir mais rápido do que eu esperava. Minhas sobrancelhas se franziram. Como assim? O que eu tenho a ver com isso? Ele ergueu os olhos para mim, e a intensidade do seu olhar me fez prender a respiração. Você ainda não entendeu? Sua voz ficou mais baixa, como se estivesse me dando um aviso. Você não é apenas um refém. Você é minha isca. Meu coração parou por um segundo. O quê? Ele se levantou e se aproximou devagar, como se estivesse lidando com algo frágil. Seu pai não me deve apenas dinheiro, Valentina. Ele tem algo que meus inimigos querem. E agora, com você aqui, eu tenho vantagem. Meu estômago revirou. Então eu sou só uma peça no seu jogo? Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Então, finalmente respondeu. Sim. Foi como um soco no peito. Eu já sabia que ele não era um homem bom, mas ouvir isso em voz alta fez algo dentro de mim se despedaçar. Você é um monstro. Sussurrei, com os olhos marejados. Enzo ficou me olhando por um longo tempo, como se estivesse tentando decidir se deveria dizer algo mais. Mas então, ele simplesmente se virou e saiu, me deixando sozinha com o meu próprio desespero. Só que naquele momento, algo dentro de mim mudou. Se eu era apenas uma peça no jogo dele, então eu aprenderia a jogar também. O silêncio se tornou meu maior companheiro nos dias que se seguiram. Depois daquela conversa, Enzo me manteve, trancada na mansão, mas sem me ameaçar diretamente. Nenhuma palavra cruel, nenhuma tortura psicológica. Apenas a indiferença. E talvez isso fosse pior. Ele me via como uma peça do seu jogo, e eu não queria ser manipulada. Mas ao mesmo tempo, havia algo nele que me desestabilizava, uma presença forte demais para ser ignorada. Luca era o único que falava comigo. Ele parecia se divertir com a situação, sempre soltando comentários provocativos. Sabe, achei que você tentaria fugir de novo. Eu cruzei os braços. E por que eu não tentei? Ele sorriu de lado. Porque, apesar de tudo, você sabe que está mais segura aqui do que lá fora. Eu quis negar, mas não consegui. O ataque que aconteceu dias atrás provou que meu sequestro não era só um capricho de um mafioso controlador. Eu era um alvo, e fugir dali poderia significar minha morte. Mesmo assim, eu precisava de respostas. Naquela noite,
o silêncio da mansão foi quebrado pelo som de uma porta se abrindo. Enzo entrou no quarto sem ser anunciado, e meu corpo enrijeceu no mesmo instante. Ele parecia diferente. O terno impecável havia sido trocado por uma camisa social com as mangas dobradas, revelando antebraços fortes e algumas cicatrizes. Seu cabelo estava bagunçado, como se tivesse passado o dia inteiro lidando com algo difícil. Ele me olhou por um momento antes de falar. "Venha comigo." Eu franzi a testa. "Para onde?" "Apenas venha." Havia algo no seu tom que me fez obedecer. Eu o segui pelos corredores até uma varanda alta, de onde se via a cidade. A brisa fria da noite bagunçou meus cabelos e por um momento me senti livre. Foi então que ele falou sem me encarar. "Você me odeia." A frase me pegou de surpresa. "Sim," respondi sem hesitar. Ele soltou um suspiro pesado, como se já esperasse por isso. "Isso é bom," murmurou. "Se você não me odiasse, significaria que eu falhei." Meu peito apertou. "Falhou? Em quê?" Enzo finalmente me olhou, e pela primeira vez, seus olhos não pareciam frios. Eles pareciam cansados. Em manter distância. Meu coração deu um salto. A tensão entre nós era tão densa que eu podia senti-la no ar. Sua presença me sufocava, me queimava, e eu queria odiá-lo ainda mais por isso. Mas não conseguia. Ele ergueu a mão lentamente, e por um segundo, achei que fosse me tocar. Mas então, ele recuou, como se lutasse contra algo dentro de si. "Vá dormir, Valentina," disse por fim. "Amanhã tudo volta ao normal." E então ele se afastou, me deixando ali, sozinha, com a confusão que crescia dentro de mim. Porque naquele instante eu soube. Se Enzo Salvatore era um monstro, então ele também estava começando a perder a guerra contra mim. Eu tentei ignorar. Tentei me convencer de que aquela noite na varanda não significava nada. Mas cada vez que Enzo passava por mim, cada vez que nossos olhares se cruzavam, algo dentro de mim queimava. E eu odiava isso. Nos dias seguintes ele se afastou. Voltou a ser o mafioso frio e calculista, dando ordens secas e me tratando como um problema a ser resolvido. Mas eu já tinha visto além da máscara. Certa noite, a tensão explodiu. Eu estava na sala principal da mansão, esperando alguma resposta sobre meu destino quando ele entrou furioso. "O que diabos você estava fazendo falando com os homens lá fora?" Sua voz era baixa, mas carregada de raiva. Eu cruzei os braços, desafiadora. "Eu estava apenas respirando ar puro, Salvatore. Ou isso também é proibido aqui?" Ele se aproximou e meu coração disparou. "Você não entende o perigo, Valentina. Eles não são como eu. Se algum deles encostar em você..." Ele parou, no meio da frase, sua respiração pesada. Meu peito subia e descia rápido. "Você se importa?" Perguntei, minha voz um sussurro. Enzo ficou imóvel. Então, antes que eu pudesse processar, ele me agarrou pela cintura e me prensou contra a parede. O ar ficou eletrizado. "Eu deveria te odiar," ele murmurou, os olhos fixos nos meus. "Então odeie," desafiei. E foi então que aconteceu. Seu beijo foi intenso, faminto, como se estivesse travando uma guerra interna e finalmente cedesse. Suas mãos seguravam minha cintura com força, como se quisesse me marcar, me possuir. Meu corpo reagiu antes que minha mente pudesse protestar. Minhas mãos segurando sua camisa, puxando-o ainda mais para perto. O gosto dele era uma mistura de uísque e perigo. Mas assim como começou, ele parou. Se afastou bruscamente, como se tivesse cometido um erro imperdoável. Enzo me olhou com um misto de desejo e frustração. E então saiu sem dizer nada. Eu fiquei ali, encostada na parede, com os lábios ainda formigando. Eu deveria odiá-lo. Eu deveria me odiar. Mas tudo que conseguia pensar era... Eu queria mais. Eu passei a noite em claro. Meu corpo ainda lembrava o toque dele, o gosto, o calor.
Meu coração parecia lutar contra minha mente e eu odiava cada segundo dessa guerra interna. Mas eu não era a única afetada. Na manhã seguinte, Enzo me evitou completamente. Não olhava para mim, não falava comigo. Era como se nada tivesse acontecido, e aquilo me irritou mais do que deveria. No fim do dia, decidi confrontá-lo. Encontrei-o em seu escritório analisando papéis com a testa franzida. Então é assim? Você me sequestra, me usa como isca, me beija e depois me ignora? Ele não levantou a cabeça. Foi um erro. Meu peito apertou. Um erro? Finalmente, ele ergueu os olhos para mim. Você não entende, Valentina. Sua voz era fria, mas seus olhos não. Eu não posso te querer. Eu dei um passo à frente. Mas você quer. Ele fechou os olhos por um segundo, respirando fundo, como se estivesse reunindo forças. Isso não muda nada, disse, abrindo-os novamente. Eu sou um homem condenado. Você merece algo melhor. Eu ri, sarcástica. Você me sequestrou, Enzo. Acha que tenho alguma escolha agora? Ele ficou em silêncio. Então, de repente, socou a mesa, me fazendo pular. Eu não queria que fosse assim. A raiva dele me pegou de surpresa. Ele passou a mão pelos cabelos, visivelmente frustrado. Eu me tornei esse homem para sobreviver, para manter o controle. Mas com você? Ele respirou fundo. Você bagunça tudo. Meu coração batia forte. E se eu não quiser que você me esqueça? Seus olhos escureceram. Isso seria um erro, Valentina. Mas nenhum de nós acreditava nisso. Minha mente gritava que eu precisava sair dali. Depois daquela conversa com Enzo, ficou claro que, por mais que ele tentasse negar, algo havia mudado entre nós. Mas isso não significava que eu estava segura. Eu ainda era uma refém, ainda estava presa naquele mundo. E eu precisava fugir. Esperei até a madrugada. O silêncio reinava na mansão, interrompido apenas pelos passos distantes dos seguranças. Meu coração batia tão alto que eu tinha certeza de que alguém ouviria. Caminhei devagar até a porta. Havia trancas, mas eu já tinha aprendido a observar. Naquela tarde, vi Luca entrando e saindo sem travá-la direito. Esse era meu momento. Prendi a respiração e girei a maçaneta. Abriu. Dei um passo para fora e então corri. O frio da noite cortava minha pele, mas eu não me importava. O portão estava perto. Mais alguns metros e eu... Valentina. Meu corpo congelou. A voz veio de trás, grave, controlada, mas carregada de algo perigoso. Eu me virei devagar e o vi parado ali, à sombra da mansão. Enzo me observava, mãos nos bolsos, expressão ilegível. Por um segundo, ninguém se moveu. Você realmente achou que poderia fugir de mim? Sua voz era baixa, quase um sussurro. Minha garganta secou. Você não pode me manter aqui para sempre. Ele deu um passo à frente e outro, até estar perto o suficiente para eu sentir seu cheiro. Não! Eu queria gritar. Queria dizer que ele não tinha esse direito. Mas então vi algo em seus olhos. Medo. Não de me perder, mas do que ele faria se eu fugisse. O que acontece se eu for embora? Perguntei, minha voz mais suave do que pretendia. Enzo fechou os olhos por um segundo, como se estivesse tentando se segurar. Eles vão te matar, Valentina. Meu peito apertou. E você se importa? Ele segurou meu queixo entre os dedos, me obrigando a encará-lo. Você sabe que sim. A tensão no ar era sufocante. Eu deveria correr, eu deveria lutar. Mas no fundo, eu sabia. Eu não queria fugir dele. O silêncio da noite foi quebrado pelo som ensurdecedor de tiros. A mansão tremia com as explosões. Gritos ecoavam pelos corredores. O caos que sempre senti se esconder nas sombras finalmente havia chegado. Eu estava no meio de uma guerra. Enzo me empurrou contra a parede, protegendo meu corpo com o dele. Sua respiração estava pesada. Seus olhos corriam pelo ambiente como um predador calculando a próxima jogada.
Fique aqui, ordenou, a voz firme. Não. Segurei seu braço. O que está acontecendo? Ele me olhou por um longo momento, depois puxou uma arma do coldre preso à cintura e me entregou. Se alguém que não for Luca entrar aqui, atire. Eu engoli em seco. Enzo, eu não sei. Tu não pense, Valentina. Ele me interrompeu, segurando meu rosto entre as mãos. Se for eles, você atira. O medo me tomou por completo. Não era um aviso, era uma despedida. Antes que eu pudesse responder, ele se foi. Fiquei ali, com os dedos trêmulos segurando o metal frio da arma. Meu coração batia tão forte que minha visão ficava turva. Minutos depois, a porta se abriu com um estrondo. Apontar ou correr? Minha mente gritava para que eu corresse, mas meus braços ergueram a arma. Lucas surgiu na porta, o rosto coberto de suor e sangue. Temos que sair daqui, gritou, segurando meu pulso. Ele me arrastou pelos corredores, destruídos, corpos espalhados pelo chão. O cheiro de pólvora e ferro enchia o ar. Enzo? Perguntei entre ofegos. Ele está lutando, mas se não sairmos agora, não vamos sobreviver. Eu não queria fugir. Eu não podia deixá-lo para trás. Mas então, uma explosão atrás de nós nos jogou contra a parede. O mundo girou. A última coisa que vi antes de tudo escurecer foi o rosto de Enzo, coberto de sangue, me chamando. E então, nada. O mundo voltou devagar. Meus sentidos despertaram um por um. O cheiro de sangue e fumaça, a dor latejante na cabeça, o som distante de vozes. Tudo parecia confuso. Pisquei algumas vezes até minha visão clarear. Eu estava em um quarto diferente, menor e sem os luxos da mansão. A luz fraca iluminava as sombras nas paredes. Foi quando ouvi a voz dele. Finalmente, acordou. Virei o rosto e vi Enzo sentado ao meu lado. Um curativo no braço, o rosto coberto de cortes. Seus olhos estavam cansados, mas ainda perigosamente intensos. O que aconteceu? Minha voz saiu rouca. Você desmaiou na explosão. Luca, te trouxe para cá enquanto eu terminava o trabalho. Engoli em seco. Trabalho? Ele me olhou por um momento antes de responder. Acabou, Valentina. Eles estão mortos. Meu corpo ficou tenso. A guerra havia terminado, mas algo me dizia que nossa história não. O silêncio entre nós se prolongou, até que ele quebrou o olhar e passou a mão pelos cabelos. Você está livre agora. Meu coração parou por um segundo. O quê? Eu mantive você aqui por vingança. Mas agora... Ele respirou fundo. Agora eu não posso mais te prender. Aquelas palavras deveriam ter me feito sorrir. Deveriam ter sido o que eu sempre quis ouvir. Mas a verdade... A liberdade sem ele não parecia liberdade alguma. Meus olhos se encheram de lágrimas. O que acontece se eu ficar? Enzo ficou imóvel. Seu rosto não demonstrava nada, mas seus olhos, eles diziam tudo. Se você ficar, sua voz saiu baixa, controlada. Não haverá volta. Dei um passo à frente. E se eu não quiser voltar? A máscara dele caiu. Em um segundo, Enzo estava na minha frente, segurando meu rosto com força, como se temesse que eu desaparecesse. Você tem certeza disso? Sua voz era um sussurro, os olhos queimando nos meus. Eu não respondi com palavras, apenas o beijei. Ele retribuiu sem hesitar, suas mãos segurando minha cintura, me puxando para ele como se nunca mais fosse me soltar. O beijo não era só desejo, era uma promessa. A guerra havia acabado. Mas o que existia entre nós? Aquilo estava apenas começando. E lembre-se, o amor nunca fica longe. Ele sempre encontra o caminho de volta.